Hoje falaremos pra você tudo sobre o segundo episódio de Shingeki no Kyojin da quarta temporada, Final Season. E nesse episódio rolou coisa pra caramba, titãs revelados que não conhecíamos, easter eggs, animação nova que a gente precisa comentar e muita referência sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas antes de seguir esse vídeo, pra vocês saberem, os roteiros estão sendo feitos de um jeito diferente. Não é o primeiro episódio que eu fiz de Shingeki no Kyojin, eu escrevi o roteiro e a gente falou do episódio sobre uma visão minha. E agora o Bertazzi que escreveu o roteiro e a gente vai analisar o episódio de uma versão dele. Eu não sei de nada do que ele escreveu e ele não sabia do que eu tinha escrito. Então vai ser um negócio assim mais espontâneo. E se você gosta de Shingeki no Kyojin e tá acompanhando a quarta temporada, não se esqueça, se inscreva e deixe seu like. Tamo junto, bora pro vídeo. Bom, e nosso episódio começa com a discussão entre os líderes Marley e alguns Eldianos, alguns específicos, como o Bestial, o Coach, que está sendo candidato para o próximo Bestial. E eles começam a discutir sobre muitas coisas, guerra, alguns armamentos, a situação deles em si contra os eslavos. Pra resumir essa parte pra vocês, basicamente os líderes estavam discutindo sobre a situação deles na guerra. É o seguinte, os titãs estavam perdendo o seu poder dentro da guerra, porque já existiam armas anti-titãs e eles estavam evoluindo cada vez mais em quesitos de tecnologia e os titãs iam ser ultrapassados. Eles só seriam úteis na Terra. Na verdade, eles até comentaram que os inimigos já estavam com uma tecnologia tão desenvolvida, capaz de fazer melhoria na parte aérea também, que ele até soltou uma brincadeira. Isso deixa muito claro que a situação de Marley tá muito crítica. Eles realmente estão preocupados com a desvantagem que eles estão começando a ter, que eles nunca tiveram, graças ao império dos titãs que eles sempre tiveram. Então é nessa discussão que o Bestial abre uma questão ali sobre o fracasso dele terem ido até a ilha de... Qual é o nome da ilha? Na ilha de Parades. Que eles foram até lá, né, tiveram seus 4 anos perdidos, os titãs originais têm 13 anos de vida, então foi uma perda enorme para não ter conseguido o titã fundador. E foi explicado que o Zeke só tem mais 1 ano de vida, sim, o titã bestial vai ter que passar o titã dele para outra pessoa antes desse 1 ano terminar. Então ele propôs que nesse último ano de vida ele iria conseguir o poder do titã fundador, ou seja, eles voltariam para Parades mais armados, mais preparados pra atacar e conseguir o titã. E por que isso, né? Deixa eu explicar um pouco melhor essa parte. Que o Coach, a gente não sabe como o titã bestial dele vai ser ainda. Ele não sabe quanto preparado, a partir do momento que ele pegar, ele vai saber usufruir do quesito titã. Não sabe se o titã vai ter aqueles braços longos, etc. Cada titã é característico por cada pessoa. Então o Zeke, ele até usa isso como desculpa, falando que não sabe se o Coach realmente vai estar preparado o suficiente quando precisar, e ele quer usar as últimas armas, as últimas habilidades que ele tem com o Titã Bestial para acabar com a guerra de vez. Continuando ainda na saga do Titã Bestial / Zeke, é mostrado pra gente também uma cena onde ele conversa mais aproximadamente com o Coach sobre essa passagem, né, essa transição do Titã. E ele até brinca, você vai ter minhas memórias, então você vai saber alguns segredos meus. O Coach, meio em dúvida, pergunta o que era, ele fala... 記憶を継承するお前には知られちまうかもな。俺の秘密を。秘密ですか？ケツの吹き方が独特なんだ。 Que não é exatamente isso. Obviamente, né? Vai que tem um jeito especial, eu não tô ligado, né? Que o macaco dele lá faz pra limpar a bunda. Ele cita isso justamente porque o Zeke tem a linhagem real, coisa que ninguém sabe. Entendeu? Coisa que alguém poderia se aproveitar disso ou se virar contra ele, justamente porque ele tem uma linhagem escrotamente real. Então, quando o Coach receber o Titã, ele vai saber de toda a verdade. Dentro dessa conversa vai chegar um dos capitães do Marley, que a gente inclusive viu na guerra no primeiro episódio. Esse capitão dos Marleys deixa um ponto claro pro Bestial sobre as últimas tentativas deles de atacar Parades para conseguir o Titã fundador. Isso depois já do Bestial ter perdido lá naquela missão de 4 anos na ilha. O que acontece é que eles enviaram 32 navios de guerra para aquele lugar. E toda vez que eles enviaram, não tiveram respostas e ninguém voltou. Ou seja... cerveja. Bom, é exatamente isso como o Hamago disse. Nenhum navio voltou até Marley novamente durante esses 3 anos onde estavam sendo enviados. Por quê? Muito provavelmente porque Armin agora é o Titã Colossal e eles magam um naviozinho com sopro. E o Eren também é muito fácil destruir qualquer tipo de navio e obviamente os humanos também. Isso fazem os Marleys perceber
que Parades está com poder suficiente para batalhar numa guerra. Tirando os titãs que eles começaram a ter agora, tanto o Colossal quanto o Eren, eles também têm a Mikasa e o Levi, que são manos para derrotar qualquer tipo de titã. Tento lembrar dessa cena, dessa conversa, onde mostra o Levi, onde mostra a Mikasa, que junta com o sonho do Reiner, que ele tá sonhando sobre os momentos que ele teve durante a muralha, quando ele tava em Parades, e deixa bem claro pra gente que ele tá meio conturbado, que ele tá ficando louco com toda a situação da vida que ele teve lá, de tudo que ele achou dos próprias opiniões e de tudo que ele tem vivido fora da muralha. E nessa cena onde ele acorda, ele encontra 2 titãs que a gente ainda não conhecia, e é isso uma das coisas mais legais desse episódio. A gente conhecer eles na forma titã, mas não como pessoas. A gente agora viu o Galliard, que é o Titã Mandíbula, e a gente também viu o Titã Carroça, que é a Pierce, ou Pique. E uma das coisas interessantes que mostra sobre a Pique é que ela estava na forma de titã durante muito tempo. Ela estava tanto tempo na forma de titã que ela até esqueceu como que se andava em 2 pernas. Ela perdeu a prática. その名で呼ぶな、ピグ。大丈夫か。人間に戻るのは2ヶ月ぶりだからね。その度に二足歩行を忘れてしまうよ。 Isso é bem legal, na verdade, que eles até comentam que ela veio de muleta, né? Não sei se você viu, ela chega de muleta, mas no mangá também tem uma parte super bem detalhada, onde ela ainda fica gatinhando de 4, etc, porque ela ainda tá acostumada a ser o titã, e não desenrolaram muito bem isso no anime, acho que mesmo pra não gastar um tempo à toa ali, acho que não havia necessidade. Mas também, peraí, não vamos esquecer de falar da história do Galliard, que é muito bacana também e é explicada. Ele se chama Poco Galliard, irmão do Marcel Galliard, que foi morto anos atrás lá em Parades pela própria Ymir. E quando o Poco Galliard consegue o poder do Mandíbula, ele consegue ter visões da Ymir e visões que a Ymir engoliu o próprio irmão. O próprio irmão não, o irmão dele. Logo após sua recuperação, onde ele estava debilitado da guerra do primeiro episódio, o Reiner ele se encontra com as crianças que estão sendo... como é titulares? Treinadas, são titulares, né? Eles são o quê? Estão sendo treinadas para herdar o Titã Colossal. Candidatas. Isso mesmo. São isso candidatas. mesmo. Eles são as candidatas, exato. Aí ele se encontra com as crianças que são candidatas a virar titãs. A gente percebe uma proximidade bem grande com todas as crianças, principalmente com a Gabi. E aí tem uma cena legal também do Reiner, que ele olha para as crianças de longe, e ele estica a mão e tal, bonito, onde ele enxerga toda aquela situação que aqueles meninos estão passando, que ele passou também com a Anne, com o Bertolt e o Galliard e o Marcel, todo mundo junto com ele. Foi bem legal essa cena aí também dele relembrando as coisas, e deu um tempo pra gente ver, lembrar também um pouco mais daquele grupo de 9 anos atrás, o que estava acontecendo de fato. Mas isso na verdade foi um choque pra ele, né? De perda dele, foi uma lembrança, é tipo um trauma isso na real, a perda deles, entende? Tipo, a gente pôde relembrar, pá, não sei o que, mas ele fica em choque. É verdade, ele não gosta de ter tido essa visão, né? Ele fica, ele sente a falta, ele estica a mão, e chama por eles, tá ligado? Foi um choque pra ele. Real. Uma coisa que deu a perceber também nessa cena das crianças foi que eu não vi nessa cena a Pique. Eu não sei quando que a Pique foi transformada. Tipo, não há relatos dela ter ido pra Parades, não há relatos dela muito antes. Então, pode ter sido até recente o da Pique. A gente sabe muito pouco sobre esse titã ainda. De repente não era nem a Pique que tava nas últimas temporadas, né? De repente era uma outra pessoa e a Pique consumiu agora essa pessoa. Pode ser, verdade. E finalmente os soldados da guerra, os Eldianos e os Marley, eles estão voltando para sua casa de trem. Então a gente vai ter os capitães todos no vagão da frente, lá jantando, pá, aquele frufruzinho todo, e vai ter todos os soldados, o resto, os Eldianos, todos juntos num outro vagão. E eles estão festejando. E nesse momento teve uma conversa do Reiner com o Falco. Tá, então essa conversa é bem interessante porque o Reiner ele faz uma pressão em cima do Falco no momento que ele vê o Falco recuar um pouco sobre a ideia de virar um titã blindado, sobre a ideia dos titãs. E aí o Reiner vai com tudo pra cima do Falco, faz uma pressão psicológica gigante, começa a questionar ele sobre várias ideologias dos Marley implicadas no Eldiano. São as ideologias que fizeram a cabeça dos Eldianos acharem que a galera de Parades é uma galera endemoniada, uma galera que não merecia
o poder dos titãs, que são pessoas sujas e tudo mais. E o Falco, com isso na cabeça, ele começa a acreditar que aquilo não tá certo, etc. No momento que ele é questionado, ele já muda toda a figura dele, já muda todo o pensamento, e faz com que o Reiner tenha uma certeza de talvez um segundo candidato. Por que talvez um segundo? Ele até cita, fala sobre assim, tipo, você vai proteger a Gabi, né? Você não vai deixar que a Gabi, você tem que salvar ela. Então eu acredito que o Reiner queira muito mais que o Falco tenha o poder do blindado do que a Gabi. Entretanto, a Gabi é uma candidata mais... como eu posso dizer isso? Apropriada pra isso. Apropriada. Um outro ponto que eu queria ressaltar também dessa parte do trem é que quem viu o Titanic pode ter relembrado uma situação bem parecida entre os menos favorecidos e os mais favorecidos, onde eles literalmente excluem, né? Eles separam os dois nichos de pessoas. E uma é uma galera completamente barulhenta, uma galera completamente informal e etc. E os outros não. Até naquele momento que ele fala assim, vou parar eles. E um dos comandantes fala, não, deixa eles comemorarem por hoje e tudo mais. 奴らを黙らせてきます。今宵だけだ。目をつぶろう。 E finalmente o trem chega na sua cidade natal, na cidade natal de todos os guerreiros, onde eles vão poder reencontrar suas famílias. Eles chegam em Libério, que faz parte do Império Marley. Bom, e no final deste trem, o destino, como sempre, era Libério, a cidade, vamos dizer assim, natal dos Eldianos por parte dos Marleys. É o meio que eles ficam reclusos ali, é tipo um campo de concentração, só que mais no quesito familiar, onde eles podem conviver. Isso acontecia também na Segunda Guerra com os judeus. Mas é muito bonita essa cena, principalmente com a música, etc. Com toda essa... Não sei se chegou a reparar, Ramago, que tem essa melodia por trás, etc. Você fica meio tocado com a cena deles reencontrando a família e tudo mais. Sim, eu acredito que Shingeki no Kyojin inteiro tem esse negócio da parte sonora por trás. Acredito que sim. O que eu gostei bastante dessa cena foi eles mostrarem a família de cada um. E principalmente a do Zeke, onde ele se reencontra com os avós dele, que na verdade são o pai do Krisha, né? E, putz, é uma loucura isso, tá ligado? Achei é bem confuso esse negócio. Achei que trouxe um dele. feedback do caramba. Um feedback não, mas um flashback absurdo quando ele se encontra com os avós. Achei muito da hora isso. Jiku, Ji-chan, Ba-chan, Tadaima. Lippa ni tsume o hatashita na. Iya, mada da yo. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar sobre a guerra, e muito interessante eles estarem retratando isso, é que muitas pessoas ficam traumatizadas. Então a gente tem o que a gente chama de trauma pós-guerra. E um dos comandantes Marley, aquele gordão que é um filho da puta que todo mundo provavelmente não gosta dele, tá tirando sarro de alguns guerreiros que estão machucados no canto lá, meio excluídos. E eu não posso esquecer também de falar que o Falco, né, mais uma vez retratando ele como garoto bonzinho, se preocupando com a galera e etc, coisa que nenhum outro soldado faz. Ele é o bonzinho do grupo, né? Ah, você falou isso pra mim? É o bonzinho do grupo. Que bom, cara, que bom que a gente tá no mesmo papo. Bom, e nessa cena tem um easter egg absurdo que eu não vou contar muito bem pra vocês não tomarem muito spoiler, mas entre um dos traumas ali, entre uns traumáticos soldados... Traumatizados, cara, fala direito. Ah, então fala você. Tá bom, vou falar então. Entre das pessoas traumatizadas ali no meio, se encontra um personagem que a gente já viu, porém ele tá disfarçado ali, escondido. E esse personagem, cara, o meu caro amigo, diga quem é. Fale você. Eu não posso falar, vou dar spoiler? Vai dar spoiler sim. Não vou falar. Vai. É o Eren. Já apareceu o Eren, já apareceu o Jean. Tipo, provavelmente tá todo mundo infiltrado ali, tá ligado? Só que ninguém sabe. Calma, isso me fez pensar um pouco. Caralho, também me fez pensar um pouco. Eles usaram dos navios que foram mandados pra lá, Exato. Em vez de, eles falaram que foi destruídos, tá ligado? Exato. Mas na real eles usaram os navios pra voltar pra essa cidade. Talvez isso, ou talvez realmente foi destruído, eles entraram de alguma outra forma infiltrados. Sim, pode só ser, que pode ser. o Armin conseguiu destruir tudo, porra, ele consegue tranquilamente destruir todos os navios. Destruiu um navio, exato. Então, qualquer um, na real. interessante, o Eren já tá lá. Bom, vamos ficar por ver mais, mas os invasores estão sendo invadidos. 連中はまさしく悪魔で残虐非道な奴らだったよ。
入隊式の最中、突然芋を食い出した奴がいた。教官が咎めると悪びれる様子もなく答えた。うまそうだから盗んだと。そんな悪党だが、さすがにまずいと思ったのか、芋を半分譲ると言った。しかし、差し出した芋は半分には到底満たないものだった。Então, Tipo, você percebeu que são todos argumentos bem ruins deles, então, né? então, não sei se chegou a perceber isso, que os argumentos são bem ruins e propositais, assim, não por parte dele, mas pela consciência dele. Não sei se você Exato. percebeu isso. Uma coisa... É tipo a imagem que passaram deles, dos povos de lá, tá ligado? Então, e uma coisa muito interessante de se ver nessa cena, que ele fala da batata lá, né, que ele conta fatos, ele não sabe muito bem contar, primeiro, porque ele teve um apego emocional pela galera da muralha, então eu acredito que, tipo, a Sim. consciência dele não deixou ele distorcer muitos fatos que ele viu. E a segunda coisa é Sim. que o que ele viu não era bem o que é retratado pra ele, a lavagem cerebral dos Marleys que é feito sobre os Odianos. Que é o outro lado da muralha são demoniados, sabe? Tipo, que os caras não prestam, Sim, etc. E não é bem isso que ele viu, então ele não conseguiu distorcer tantas coisas, ele só conseguiu ficar falando que é diferente. É diferente. Exato. Tá ligado? Que não é, mas ele tinha que falar de alguma forma. Que era ruim, exato. E assim, as pessoas dentro daquela casa, naquela cena, ficam horrorizadas. E tipo, todos os argumentos são muito fracos, o que dá pra perceber que é tudo um plano dos Marleys em cima dos Eldianos que estão com os Marleys pra ficarem contra os Eldianos que estão em Parades. Sim. Que na verdade a história tá muito mal contada. Inclusive, eles se denominam como Eldianos bons e aqueles são os Eldianos ruins. Que são de Parades. Aqueles são bem isso mesmo. Agora uma cena muito importante, infelizmente passou só no final do episódio, pra galera que não fica acordada até o final, perdeu essa cena, onde todos os titãs da parte de Marley, os Eldianos ali da parte de Marley, se encontram numa sala separada, sem ninguém do exército de Marley. おはようございます。全員揃ったな。珍しいですね。戦士長の部屋に集合なんて。マーレ軍の人はこの部屋にはいない。 Em vez dele falar, tipo, não tem problema, etc, ele é muito específico de não estão nessa sala, sabe? Ele é muito específico nisso, não estão escutando a gente, é outra parada, sabe? É uma fala muito específica, ele especificou, tipo, eles estão aqui, mas não estão nessa sala, sabe? Foi bem certeiro isso. Até que o Galliard mete tipo, tá ligado? Meio raciocinando o que o Zeke mandou. É bem legal isso, acho que pouca gente percebeu. E nessa conversa entre os herdeiros dos titãs, eles estão discutindo sobre os próximos passos que eles vão fazer, como que eles vão fazer pra ser diferente dos últimos 4 anos dentro de Parades, que deu tudo errado, como eles vão fazer pra conseguir o poder do titã fundador. Mas isso faz a gente pensar também que eles estão se segurando, porque eles sabem que o pessoal de Marley estão com uma escuta dentro daquela sala. Isso inclusive é mostrado depois dessa conversa, que eles estão mesmo com uma escuta dentro daquela sala. Ou seja, talvez eles estejam armando um plano aí, só o pessoal do Titã, que tem o Titã, esteja armando um plano, porque eles ainda assim são Eldianos. Então, mais ou menos. E eles ainda assim, teoricamente, são escravizados. Então, mas mais ou menos, eu não sei se é um plano deles, porque o Zeke sabia que eles estavam sendo escutados. Sim, ele até meteu não nessa sala, ou seja, ele sabia que eles estavam Exato, mas ele escuta. meio que tá passando isso pros outros titãs, você não concorda? Eu concordo. Porém, eu acho que foi um teste do Zeke pra ver a reação dos outros titãs a partir do momento que ele solta da família. まずは改めてあの島の脅威を強く世界に知らしめなければならない。物語には語り手が必要だ。それをタイバー家が引き受けてくれるそうだ。確かにタイバー家は一度も巨人の力を敵国に向けたことがない。何より巨人大戦でフリッツ王を退けた一族として諸外国に顔が利く。世界は耳を傾けざるを得ないでしょう。A família Tiur também são a favor dos Marleys e contra os Eldianos de Parades. Porém, eles a vida inteira deixaram claro isso na conversa, que eles não lutaram a favor dos Marley. Eles não lutaram, eles estavam reclusos lá, eles são uma parte rica, eles conseguiram empreender fora desta guerra. Sim. Então, o Galliard até brinca, não seria egoísmo deles e tal. E entrar na guerra do nada, etc, pra tentar ser herói. Eles retêm o
o Titã que a gente não viu até agora. Que eles estão comentando nessa conversa também de que o Titã Martelo de Guerra, que é um Titã que a gente ainda vai conhecer, ele faz parte daquela família e ele vai entrar na guerra. Então, mas eu acho que foi um teste do Zeke com a galera, o resto dos Titãs, porque eles não devem olhar muito bem pra essa família que não tava com eles até agora, sabe? E era pra ver a reação do Galliard e da galera. Eu acho que essa família Tiura aí vai dar o que falar. Eu achei estranho deles serem conhecidos como a família Tiur e não como o dominador ali, o representante do Titã Martelo, entendeu? Tipo, um cara. Sim, então a família em si é maior do que o Titã Martelo. Eu acho. Tipo isso, a gente não né? lê mangá, então a gente não tem todas as informações possíveis, mas eu acredito que ela seja um negócio muito importante. E vai rolar um festival daqui não muito tempo, eles comentam isso, onde a família Tiur vai estar lá. É um festival que eu não entendi muito bem, mas é pra comemorar alguma coisa, obviamente. Eles vão estar lá fazendo uma declaração, se pronunciando. Eles vão aproveitar essa oportunidade de pronunciamento para falar com a família. Entretanto, eles colocaram bastante enfoque que vai ter esse festival. E a gente sabe que tem gente infiltrada lá. Então acho que é uma ótima oportunidade para acontecer alguma coisa. E se for comparar com as coisas do trailer, que o Titã Martelo briga dentro da cidade, isso que eu tô tudo pensando agora, hein, ó, proviso do bagulho louco. O Titã Martelo briga dentro da cidade. Pode ser que nesse festival aconteça alguma coisa. A mesma cena, por exemplo, do Eren olhando pro Reiner. De cima pra baixo, que pode o ser? Eren é de Pode Titã, ser. ele com as mãos em cima da casa, olhando diretamente pro Reiner. É a mesma coisa. Então, ou seja, a gente tá falando de um festival dentro de um anime, pessoas infiltradas dentro da cidade. Tipo, o momento perfeito dos animes de acontecer De se vingar, assim. uma porradaria, a vingança e a guerra Pra caramba, e a porra pra toda. caramba. Eu acredito que seja isso. Bom, brevemente aqui eu vou só explicar pra vocês algumas conclusões que eu tirei. Eu gosto muito da Segunda Guerra Mundial, então eu reparei em alguns pontinhos onde esse episódio e o episódio passado se referiram bastante a esse tema, pelo menos é o que parece. Primeiramente, o capitão ali, o líder dos Marlianos, ele é muito parecido ali, o cabelinho pro lado, bem parecido com um tal, né, um tal ditador que bem famoso que a gente já viu na história. Eu não posso falar o nome agora, que senão vai tirar a monetização e qualquer outra coisa que a gente poderia ter. Famoso ditador alemão da Segunda Guerra Mundial. É isso. Todo mundo já sabe quem Então é. acho que eu não preciso falar mais nada. Vamos lá, umas outras paradas são os respeitos, né, com os Eldianos, que os Marleys têm, é 0. E é a mesma coisa que acontecia com os judeus em relação aos alemães. E uma coisa muito engraçada também, nada de engraçado na verdade, mas muito coincidentemente, eles usam bracedeiras, que é exatamente o que faziam a identificação dos judeus. Eles também usavam bracedeiras com o negócio, eles não podiam tirar. Caso tirassem, também sofriam punições. Caso saíssem do espaço que eles estavam ali, que também é relacionado a Libério, que é o campo onde eles ficam, se eles saíssem daquele espaço também, eles sofriam punições. Então tem bastante a ver com essa ditadura que o ditador alemão colocou em cima dos judeus. Uma outra parada que também acho legal comentar, Hamagu, é a animação. O que você achou disso, cara? Porque eu vi uma diferença gigante em vários aspectos da animação desse episódio pro anterior. Eu acredito que a maior diferença que eu tenha visto é que, assim, todos os animes, eles têm geralmente um equilíbrio de animação onde uma peça se move e todas as outras continuam paradas. E quando ela se move em poucos traços. Tipo, quando alguém tá falando, muitas vezes se move só a boca. E a gente não percebe isso porque é muito bem feito, mas todo o resto fica estático. Então, o que aconteceu pra mim nesse episódio é que bugou um pouco a minha mente, que eles falavam se mexendo o tempo inteiro. Qualquer coisa. E não só isso, as coisas em volta deles também se mexiam. Porque ninguém consegue ficar totalmente estático. Isso é muito interessante, mas isso bugou um pouco a minha mente. Falar exato. real. Ficou legal, é um negócio diferente, mas eu não gostei, cara. Principalmente a parte que eles andam. Tá muito estranho, tá muito estranho. Muito É bugante, estranho. é bugante. Pelo menos... Não é convencional de Exato, animes. pelo menos pro nosso costume, assim. Agora, eu acabei revendo o episódio pra fazer esse vídeo pra vocês e pausei em algumas partes e algo que me chamou muita atenção. Todas as partes que eu parei tava 100% bem feita. Eu acho que isso também influencia. Toda essa técnica que eles usaram de tudo se movendo, etc, com muito cuidado, fez com que nada ficasse distorcido na hora de um pause. E uma última coisinha que eu queria levantar aqui, já que eu fiz o roteiro, eu coloquei isso também como pauta. Hamagu, o que você achou do desenvolvimento do antigo Shingeki no Kyojin para essa temporada? Porque mudou bastante, tipo, a mentalidade, sabe? Eu achei
que era um negócio bem mais shounen, bem mais divertido, bem mais entretenimento, e virou algo E muito agora tá muito mais político, psicológico e tal. O que você achou desse... O que você gostou? Você achou que tá melhor? Você não Eu gostava gosto. disso? Assim, eu não acho que tá melhor ou pior, eu acho que tá num equilíbrio perfeito, porque a gente teve uma quantidade de séries de Shingeki no Kyojin com ação e desenvolvimento shounen muito forte. Então agora que a gente tá tendo um tratamento, agora que a história foi mais revelada possível, a gente tem um tratamento político e um tratamento psicológico muito maior. E eu acho isso muito pica, mano. Eu acho isso muito foda, muito foda. Eu acho que isso pode acabar perdendo alguns fãs, assim, que gostam daquela violência, daquele entretenimento constante. Entretanto, acho que faltava isso na história, essa parte que eles explicam tintim por tintim pra pincelar todas as pontas soltas, vamos dizer assim. Então é isso, rapaziada, essa foi a análise do segundo episódio. Lembrando pra vocês que esse estilo de vídeo é uma análise de quem só vê o anime, a gente só tá assistindo o anime e tá analisando a partir do que a gente sabe e conhece do anime. Então, pessoal, ficamos por aqui com mais uma análise de mais um episódio de Shingeki no Kyojin. Vamos continuar fazendo análise de todos os episódios que lançarem dessa temporada e muito mais novidades a gente vai trazer pra vocês, coisas muito legais, contagens, coisa tudo nova, coisa babado. Se tiver alguma dúvida ou quiser conversar com a gente, deixa seu comentário aqui embaixo ou siga a gente nas redes sociais e mande um DM pra gente lá que a gente te responde. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like se você gostou desse vídeo e esperamos que você tenha gostado e até o próximo triplo.